Esta é a parte 2. Assista também as partes 3 e 4. Mas isso está conectado com a experiência que você tem com os outros seres de outros extraterrestres. A gente não sabe se é dimensões, planetas, até que depois que você explicasse um pouco sobre isso. Mas fique à vontade, então, agora, para entrar nesse outro tema. Inclusive, a gente vai dividir esse, quando for apresentar, em duas partes, 3, 4, depende do tempo que a gente passar aqui. A primeira parte foi essa, o tema foi a libertação, a quebra de correntes, e agora vamos para essa conexão aí com os seres de outras extraterrestres, no caso, né? Uhum. Então fique à vontade. Aí quando o segundo tema já vai ser provavelmente outra parte do vídeo. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Tá ótimo. Então, Paulo, assim, eu, como falei, né, a primeira vez que eu estou falando desse assunto, eu espero poder acrescentar, de uma certa forma, né, talvez as pessoas até esperem uma história assim, muito mirabolante, mas talvez não seja, mas para mim foi de um significado muito, muito grande para mim, né, tem sido, na verdade, muito grande para mim. Eu, desde pequena, vamos voltar lá, porque tudo começa lá no início, né? Não tem jeito. Para a gente entender o fim, a gente tem que ir lá para o início. Desde pequenininha, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui apaixonada pelo universo. Sempre. Tanto é que a primeira profissão que eu queria ser era astronauta. Aí eu virava para minha mãe e falava, mãe, eu vou ser astronauta, vou colocar a bandeira do Brasil, isso eu tinha meus 6, 7 anos de idade. Vou colocar a bandeira do Brasil lá na Lua, mãe, um dia ainda vou pisar na Lua. Aí ela falou, é mesmo, filha, isso aí, sempre motivava, né, aquela coisa toda. Uhum. E aí eu lembro, né, nitidamente, como se fosse agora, a gente na frente daquela televisão tubo dos anos 80, aí eu olhava assim, via aquelas reportagens falando sobre os planetas, poderia estar fazendo qualquer coisa, minha mãe ouvindo o rádio, eu ia lá, baixava o rádio, e falei assim, não, mãe, não fala não, porque agora eu quero ouvir a reportagem sobre o céu. Aí ela também parava ali do meu lado e ficava nós duas assistindo ali a reportagem falando sobre o universo. Então, eu sempre fui encantada pelo universo como sou até hoje. Eu amo o universo, amo ver as minhas estrelas e eu me conecto muito com essa força que tem no céu. Há uma força realmente gigantesca. Mas aí, como eu falei, né, com 9 anos eu fui para a igreja. E aí a igreja em si, ela ensina, né? Ela fala que a igreja evangélica, não sei de outros, eu estou falando da que eu frequentei. Elas falam que não existe vidas em outros planetas, que uma vez que você morre, segue-se o juízo, né? Não acredita em reencarnação, nada disso. E aí foi ficando de lado nessa coisa de você admirar, de querer conhecer realmente. E, em paralelo, eu sempre sempre fui voltada para a música. Sempre fui voltada para a música. E a minha espiritualidade está muito conectada com isso, com a música mesmo. Não pude ser astronauta, eu tenho até uma música que eu fiz, o pedacinho dela assim, eu vou te contar uma história do meu tempo de criança, que tinha 2 sonhos a se realizar. Um era impossível, pois na lua eu quis pisar, mas o meu segundo sonho se realizou. E aí fala que aí eu fui e virei cantora, nem me lembro que era uma música bem antiga. Então, assim, sempre tive esses 2 sonhos, ou ser astronauta ou ser cantora. E aí o meu segundo sonho realmente se realizou. Engraçado. Foi feito para você essa música aí. Mas um dia você ainda vai pisar na lua, viu? Não sei se com esse corpo. Nem que seja por viagem astral, né? Vamos falar por viagem astral. Nem que seja quando a última corrente for quebrada, que é a corrente da prisão desse corpo material, você vai fazer um passeiozinho
na Lua, porque eu já ouvi dizer que a gente realiza tudo que a gente quer quando chega lá do outro lado, né? Eu tinha um sonho de ir para a Lua, pá, tá lá na Lua de repente. Eu tenho um sonho quem de sabe? conhecer a Catedral de Notre Dame, você vai estar lá. E aí, inclusive, isso não importa o tempo, né? Você pode ir assim, eu gostaria de conhecer o Velho Oeste, como era, vai para o Velho Oeste. Porque tudo é possível, né? Aqui no mundo material fica difícil, mas no mundo astral as coisas são bem mais Em maleáveis, outras né? dimensões, né, Paulo? Então você vai um E dia aquilo, estar lá, né? tenho certeza. Nós quem criamos a nossa realidade, e isso é uma verdade mesmo. Depois também, Uhum. se der uma oportunidade, eu também falo sobre isso. Uhum. Então, voltando, né? Então, desde Certo. criança, eu sempre fui muito voltado para isso, e depois entrei para a igreja, e aí esse assunto meio que foi abafado, porque não existe vida em outros planetas. Então, meio que morreu, né, isso para mim. Aí foi entrando em outras coisas, negócio de estar mais presente na igreja, me envolvi mais com a área da música, até que eu gravei 2 álbuns no decorrer do tempo que eu estava na igreja. Mas sempre fui encantada pelo céu, sempre quando chegava à noite, né, lembra que a gente morava no sítio, né, a gente morava na cidade, lá em Ramos, aí depois meu pai se aposentou, e como ele veio de mineiro, né, então ele viveu muito tempo na roça, então se meu pai se aposentasse e morasse dentro do apartamento, ele já teria morrido cedo. Então minha mãe deixou lá o apartamento, depois vendeu e a gente veio morar no interior. Então, no interior, aqui antigamente, hoje tem muitas luzes, né? Aí é um lugar muito propício para você ver os avistamentos, mas antigamente quase não tinha luz aqui no bairro. Isso a gente veio para cá em 88, né? Para você ver. Na época que não tinha nem asfalto, nem praça tinha direito. Era muita escuridão. A gente conseguiu ouvir, né? Assobio de Saci Pererê, porque a gente mora realmente dentro de uma mata aqui, é uma reserva ambiental que tem aqui. E aí, uma vez, minha mãe já teve uma experiência com esse espírito, eu também já tive essa experiência com esse espírito Saci Pererê em Minas Gerais, mas não vamos falar disso não, porque senão vai entrar em outras coisas. Um dia, se der, a gente fala sobre Quem isso. sabe, né? Aí, fomos para cima da laje, né? Aqui no sítio, né? Que é aqui próximo, eu subia, eu e meu primo Wagner, a gente ia para cima da laje, só ficava vendo as estrelas lá, vendo o céu. E eu lembro nitidamente que eu via lá no infinito, bem longe mesmo, eu vi umas estrelas que ficavam andando. Aí eu botava assim, o binóculo, aí antes de botar o binóculo, perguntava ao meu primo Wagner, você está vendo o que eu estou vendo? Ele, o quê, Pé? Você está vendo que aquela estrela lá, ela está se mexendo, ela está andando, mas era muito, bem pequenininha mesmo. Eu disse, é mesmo, Pé, ele está andando. Aí eu botava assim o binóculo, eu via realmente aquele negocinho, tipo uma estrelinha andando. Aí, passou muitos anos depois, sempre tive esse hábito de olhar o céu. Muitos anos depois, eu estava... Lembra daquele filme Vulcano? Que passou Lembro. na Globo? Que fala sobre um vulcão que explodiu no lugar. Estava passando esse filme, aí estava dentro de um sítio, né? Tinha casa maior e tinha uma casa pequenininha. Aí estava dentro dessa casa conversando com uma amiga minha, que ela tinha vindo nos visitar. E a gente sempre foi de conversar muito sobre questões espirituais. É uma pessoa também que ela era muito, muito sensitiva em relacionada a isso. E estava na televisão passando esse filme Vulcano. Aí, de repente, eu comecei a falar com ela. Nossa, Luciana, sabe, eu queria tanto ter uma experiência. Ela, qual a experiência, Pet? Não, porque a igreja fala muito sobre essa questão de bola de fogo. Então, assim, eu queria muito ter essa experiência de poder ver. Antes de terminar a frase, o Paulo, de repente, a porta lá, ela tinha mais ou menos uns 7 metros de comprimento. Era bem grande, essa casinha, pode dizer, né? Era bem grande a porta. Era de noite. De repente, eu vi um clarão assim, ó, de 3 bolas. Mal chegou, mais ou menos assim, desse tamanho assim, ó, uns 50 centímetros de diâmetro. E 2 pequenas, menores, uma grande e 2 pequenas do mesmo tamanho. Chegou assim, ó, e saiu. Chegou perto de vocês? Chegou na porta. Pode falar aqui, ó, já fico toda arrepiada. Chegou assim na porta,
e ela estava de costas para a porta e eu de frente, só que assim de uma forma lateral. Eu estou aqui conversando com você e a porta ficava aqui do meu lado esquerdo. Só que ela viu, antigamente tinha aqueles guarda-roupas com a porta brilhosa, aquele verniz bem brilhoso, Sim. Então refletia a luz. Quando eu vi que dali, eu parei na mesma hora, porque eu não consegui mais falar, eu parei na mesma hora de falar, porque eu fiquei assim, extasiado com aquele brilho, porque eu estava falando que eu queria ter experiência de ver uma bola de fogo, e de repente ela apareceu para a gente. Aí eu parei de falar e eu virei para ela e falei assim, Luciano, sempre essa pergunta, né? Que, tipo assim, não parecia coisa da minha cabeça. Luciano, você viu o que eu vi? Aí ela, Peste, foi um clarão meio alaranjado. Eu falei, é isso mesmo, Luciana. Aí quando ela confirmou, eu falei, Luciana, eu vi 3 bolas de fogo que apareceu aqui agora na porta e do nada desapareceu. Aí pronto, aí aqui dali já mexeu já com a minha cabeça. O que é isso que apareceu aqui? Que bola de fogo é essa? Tudo bem. Naquele mesmo ano, Paulo, você vê como que as coisas realmente elas vão se encaixando para chegar até o objetivo, né, para a expansão da consciência. Deixando bem claro, eu nunca, depois disso, depois que entrei para a igreja, né, aí já entrou, já formatou a mente, já era. A mente ficou fechada e eu não acreditava em extraterrestre. Não, eu era incrédula mesmo, o pessoal falava e eu bati o pé que não existia, só existia vida aqui, porque foi condicionado. Naquele mesmo ano que aconteceu essa aparição dessas 3 bolas de fogo, dia 6 de setembro, lembro como se fosse hoje, não me recordo o ano, mas eu me recordo da data. Isso tem mais ou menos uns 20 anos atrás. Um irmão me convidou para subir um monte com ele. Estava ele, a esposa dele, aí fui eu e foi minha irmã. Aí subimos, né? Porque a gente sempre gostou e a gente queria ter a experiência de subir um monte de noite, de madrugada. Aí ele foi marcou. Então tá, vamos marcar meia-noite em ponto. Então estou passando na casa de vocês. Meia-noite não, um pouquinho antes, porque meia-noite ele já queria estar subindo um monte. Um pouquinho antes de passar na casa de vocês e pegar vocês. Beleza, era irmão mesmo, conhecido nosso aqui do bairro. De confiança, a esposa dele também estava, e nós fomos. Ele até levou um filho dele de colo. Subimos. Passamos por um portão, entramos, já subimos mais escadas, começamos a entrar mata dentro. Nisso que a gente entrou na mata dentro, aí ele começou a falar, ele já está aqui, hein? Já estão aqui, vão começar a orar. E assim, a gente ouvia nitidamente uns barulhos nas árvores, como se fosse macacos que caíam das árvores, foi uma coisa assim, aterrorizante. Porque ele começou a botar medo, mas muito medo mesmo. Está repreendido em nome de Jesus. Olha eles ali, eles estão ali naquela árvore agora. Agora estão aqui. E a gente ouvia os barulhos dos galhos quebrando, aquele barulho assim. E eu comecei a ficar nervosa, assim, gente, eu vim para cá para sentir a presença de Deus e o irmão está começando a botar medo na gente, e o que é isso aqui? Só aparecia demônio, né? Na cabeça dele só aparecia o demônio. Aí a gente chegou num certo patamar lá, eu lembro que a gente começou a subir, e de repente a gente percebi que o lugar era plano e era bem assim aberto. E muitas árvores, muitas árvores. E eu comecei a ficar com medo, ele, vamos agora orar, vamos orar, vamos orar. Nisso, ô Paulo, eu orei, mas eu comecei a ficar com o olho aberto. Porque já estava no escuro mesmo, então eu vou ficar aqui vou orar, mas ao mesmo tempo eu vou ficar com o olho aberto. E eu sempre gostei de orar com o olho fechado. Mas naquela noite eu senti vontade de orar com o olho aberto, como te falei, gente, estava dentro da mata, era uma escuridão que você quase não via nada, só ligando mesmo a lanterna. Aí fechei o olho. Nisso que a gente estava lá orando, né? Passou um tempinho assim, coisa de, acho que menos de 10 minutos. Quando eu abro meus olhos, Paulo, de repente, assim, do lado esquerdo, me aparece uma bolinha de fogo do tamanho de uma bola de gude. Veio a bola de fogo flutuando e ela vindo minha direção. Aí eu catuquei minha irmã assim, que ela estava com o olho fechado, falei, Patrícia, abre o olho. Ela, o que foi, Pet? Patrícia, olha isso daqui. Aí nisso veio a bola passando assim na nossa frente. Aí ela parou assim diante de mim. Nossa, eu estou falando aqui toda arrepiada. Ela parou na frente de mim assim, aí ela começou a descer. Ela desceu,
Era como se ela tivesse feito uma leitura, sabe, sobre o meu corpo. Um scanner. Um scanner, exatamente isso. Desceu até mais ou menos a altura da minha canela e subiu de novo, na altura do meu chakra aqui, na boca do estômago. Aí, a primeira coisa que eu pensei, eu vou pegar essa bola de fogo. Veio isso na minha mente. Paulo, na hora que eu fui meter a mão para pegar ela, na mesma hora, quando eu fui pegar ela fez assim, ó, aí saiu da minha presença, aí foi de novo, como um raio. Na hora que eu tentei pegar ela, foi como um raio. Aí saiu de novo da minha presença e foi embora, entrando massa dentro. Aquilo ali me deixou tão impressionada, que eu pensei, o que é isso que eu vi aqui? Porque eu sempre ouvi falar sobre bola de fogo. Lá dentro do quartinho eu falei da experiência que eu queria ter, uma experiência com a bola de fogo, e de repente elas apareceram. Só que assim, naquele dia, ela apareceu diante dos meus olhos. E eu queria pegar e ela não permitiu. O que eles diziam na igreja que era bola de fogo? Dizia que era o quê? Dentro da igreja? Sim. Que você ouvia Paulo, falar. eu não me recordo bem do que eles falavam dentro da igreja em relação à bola de fogo. Não, você ouvia falar muito sobre a questão de sobre carruagem de fogo, dentro da igreja. Dentro da igreja. Eles falavam sobre carruagem de fogo, e os irmãos das igrejas falavam sobre bola de fogo. Então, eu queria saber que bola de fogo é essa. E, de repente, ela apareceu nesse monte. Eu sei que a gente desceu, isso foi no dia 6 de setembro. 7 de setembro foi o aniversário da minha irmã. Quando a gente desceu, isso já era mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã. Aí, quando amanheceu, mas foi um vendaval que deu, um vento, o céu ficou todo amarelado, aquele vendaval todo. A minha irmã tinha organizado uma festa e não deu para fazer a festa no horário, porque era vento, estava tudo lado, parecia um ciclone que tinha passado ali naquele dia. E eu fiquei com aquilo ali na cabeça. Passou-se os anos, né? Eu sempre com isso em mente, sobre essas experiências que eu tinha passado. Aí eu casei e fui morar no Rio. Vim do Rio, vim morar no bairro que eu moro hoje, aqui na região serrana de Duque de Caxias. Casei e fui morar lá no Rio de Janeiro de novo. Só beber um pouquinho d'água aqui. Anos depois, nem pensava em negócio de extraterrestre, só essa experiência mesmo que eu estava tendo. E, de repente, eu tive um sonho. E naquela postagem fala sobre isso. Uhum. Eu tive um sonho, porque, tipo assim, uma coisa é você pensar, você acaba pensando muito, que está ali guardado, né, nos seus registros, nas caixas, e de repente, quando você pensar, que dali vem. Mas nem pensava em extraterrestre, tanto é que eu falei, eu nunca, não acreditava realmente mesmo. Você falava em bola de fogo, né, mas não em bola seres. De fogo, isso. Aí eu tive um sonho, nitidamente, lembro dele como se fosse essa madrugada passada que eu tive ele. Eu estava nesse sítio lá dos meus pais, e lá na área, né, que tem uma área, eu olhava assim para a constelação de Órion. No meu sonho apareceu as Três Marias, a constelação de Órion, e de repente no meio da estrela, das Três Marias, saíam os eixos terrestres, saíam 3 seres. Só que um só, ele começava a pegar. Não tem aquelas fitas VHS de videolocadora? Sim. Aquelas fitas grandes, VHS, botava em videocassete. Videocassete, sim. Ele pegava e lá de cima, é muito interessante, né? Porque não tem como um ser lá em hora, né? Está não sei quantos quilômetros de distância daqui, e eu ver o extraterrestre, ele pegava as capas e mostrava assim para mim, ó, capas de filmes de extraterrestres. Aí ele pegava outro e me mostrava. Ele só mostrava as capas. Era mais ou menos 3 a 5 capas de filme. Não me pergunte o nome dos filmes, que realmente eu não sei. Eu sei que tinha na capa, tinham os discos voadores e a imagem dos seres na capa dos vídeos. Aí eu ficava se olhando e pensei, o que esses seres estão querendo falar comigo? Porque dentro do meu entendimento, telepaticamente eu entendi que era uma mensagem que eles queriam falar comigo. Eu só não sabia qual. A única coisa que eu vim entender é que realmente eles queriam
me mostrar algo, ou em algum vídeo, algum filme. E aí ele jogava, Paulo, um raio laser de lá de Orion, ele jogava um raio laser verde diretamente na área onde eu estava. Quando eu olhava aquele raio laser, abria um holograma no chão com a mesma imagem que eu estava vivendo naquele momento ali. Quem estava naquela área? Estava naquela área eu, minha irmã Patrícia e minha cachorrinha Sapeca, que está viva até hoje, vai fazer 17 anos agora em maio. Então, a mesma cena, quando eu me mexia, aparecia a mesma cena me mexendo naquele holograma ali. Como se fosse uma transmissão ao vivo. Uma transmissão ao vivo. Isso. Aí, pronto, passou aquele sonho ali, o que eu fiz? Comecei a pegar fitas de filmes, de tudo que era filme que você possa imaginar, Guerra dos Mundos, os extraterrestres, o ET, tudo que era filme relacionado a isso. Eu comecei a assistir, porque alguma mensagem eles querem falar comigo. E mesmo assim, ainda não acreditando neles. Foi um sonho que veio para começar a me abrir para esse mundo. A função do sonho talvez tenha sido começar a abrir sua mente para imagens daquela possibilidade, né? Exatamente. Quando foi em 2009, eu fui trabalhei em outra empresa, aqui mesmo em Caxias, e de repente, Paulo, isso passou acredito que mais ou menos um ano, essa experiência do filme, do sonho, né, com a experiência que eu tive na vida real. Eu saí do trabalho, era 5 horas da tarde, era o horário que a gente saía, pegava 8, largava às 5, e eu tinha que atravessar, a gente passava numa rodovia que tem aqui, rodovia Washington Luiz, então eu tinha que atravessar a passarela para pegar o outro ônibus para eu descer para o Rio, né, onde eu morava. Só que as pessoas tinham falado só, Pet, não demora muito na hora de você atravessar aquela passarela, não, porque ali dá muito assalto, principalmente nesse horário entre 5 e 5 e meia, porque é o horário que todo mundo está saindo. Então tinha muito assalto. Então eu já entrava na passarela já voando, para descer logo. Nisso que eu estou vendo, Paulo, no meio da passarela, que eu avisto assim um pouco o horizonte, a primeira vez na minha vida, quem aparece para mim? Um disco voador. Paulo, mas ele apareceu. Você viu ele de dentro da passarela ou ele estava dentro da passarela? Não. Eu na passarela, no meio da passarela, eu olhei para o horizonte, não era muito longe. Porque de Caxias para onde ele estava é próximo a distância. Quando eu olhei assim para o horizonte, eu vi aquele disco voador, mas era gigantesco, prateado. É como não tem aquelas bandejas de restaurante, de filme, né? Que tem a bandeja e tem aquele negócio que o garçom tira e está ali o prato. Então ele era forma de prato com aquele negócio em cima, prateado. Era um prato eu olhei para aquilo dali, exatamente. Quer dizer, era uma bandeja com a tampa. Com a tampa. Quando eu olhei aquilo dali, eu parei, eu não consegui mais andar. Eu fiquei extasiada, eu disse, gente, aqui dali é um disco voador. Nisso estava vindo o homem na minha direção, e eu olhando assim, aí eu comecei a pensar, ou eu ando, ou eu vou mostrar para o cara que o que eu estou vendo, eu queria que alguém visse realmente que o que eu estava vendo era real. E aí ele passou por mim, sabe, na hora o medo foi embora, eu fiquei tão extasiada que eu parei e fiquei olhando para aquilo dali, enorme. E desci, fiquei um bom tempo, mais ou menos uns 10 minutos parado olhando, e ele lá parado na mesma direção. Não teve nenhum momento de subir, de descer, paradinho mesmo. E desci. Mas vim embora para casa, assim, sabe, extasiada, doida para contar para a Aline, eu vi um disco voador. Era mesmo, Pet, você viu, não sei o quê, e agora então você acredita no extraterrestre, né? Não, Aline, não acredito no extraterrestre. Posso até acreditar em disco voador, porque agora eu vi, mas o extraterrestre ainda não. Aí ela começou a me zumbar, então tá. Então, o carro que você vê na rua também pilota sozinho, não tem um motorista. Quem é que pilotou aquilo ali, Pet? Nem entrava na minha cabeça. Mas me diga, se for possível, mais algum detalhe desse disco voador. Vou falar do detalhe. Você disse que ele era enorme. Dava para comparar a distância que ele estava com algum outro objeto, para ter ideia, tamanho de um avião, tamanho de um carro, de um ônibus? Não.
Vamos botar aí mais ou menos, porque isso foi... Eu estava em Duque de Caxias e ele apareceu em Nova Iguaçu. Por que eu sei que apareceu em Nova Iguaçu? Porque era o sentido, né? A direção. A direção. Era sentido Baixada, sentido daquela direção ali. E eu falei para a Aline, foi em sentido ali em Nova Iguaçu que ele apareceu. Ele era com um tamanho, o Paulo, eu não vou saber te dimensionar, mas ele era muito grande. Vamos botar aí como se fosse de 5 a 6 aviões, aqueles maiores aviões que tem, de 5 a 6 aviões juntos. É um tamanho de um navio, tamanho de um navio, é cargueiro que fala? Desses grandes cargueiros, né? Isso, de 1 a 2 navios que era a dimensão dele. Fui embora para casa, falei para a Aline, fui dormir no outro dia, quando eu fui trabalhar, eu parei na banca de jornal. Sabe quando você se sente impulsionado e parar na banca de jornal? Parei na banca de jornal, Paulo, que antigamente a informação era mais por jornais, né? Não era muito ainda pela internet. Quando eu parei na banca de jornal, a primeira reportagem que eu vejo no Jornal Extra, moradores de Nova Iguaçu juram ter visto um OVNI na noite anterior. Eu falei, quando cheguei no serviço, eu liguei para a Aline, a reportagem está falando do disco voador que eu vi ontem, apareceu na reportagem do Jornal Extra. Então, você vê assim, que foi o mesmo disco voador que eu vi, foram os mesmos que o pessoal naquela área lá descreveram, né? Descreveram. Tanto é que hoje mesmo eu estava pesquisando para ver se eu conseguia pegar essa reportagem, que uma vez até achei na internet, e eu vi ali tipo como se fosse um fórum, né, de várias pessoas daquela região ali de Nova Iguaçu, que também estava falando que vê vários avistamentos para aquela área ali mesmo. Eu não sei se é porque tem um vulcão, então tem muito magnetismo, muita energia ali embaixo. É um vulcão que diz que está extinto, né? A gente nunca sabe quando que vai entrar a erupção, mas tem um vulcão aqui em Cabo Sul e em Bangu, se eu não me engano. Então, acredito que seja realmente uma região que tem muitas essas aparições. Por fim, passou isso. Quando foi, mais ou menos em 2000, isso foi em 2009. Não me pergunte, Paulo, como realmente eu tentei lembrar hoje como que esse livro apareceu na minha mão. Deixa eu só mexer aqui. Esse livro veio aparecer na minha mão, não me pergunte como que ele veio, porque realmente eu não sei. Não me recordo quem me emprestou, não me recordo. Depois dessa aparição já tinha tido os sonhos. Vi a bola de fogo. Tive o sonho. Vi um disco voador. Aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E aí veio parar em minhas mãos o livro Os Discos Voadores, do Arthur Berlet. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Não, nunca ouvi. Assim, eu te aconselho a você ler, porque assim, a história é fantástica. Que você começa, ele é um gaúcho brasileiro. Gaúcho, né? Ele trabalhava no campo, nas fazendas lá do sul. E, de repente, ele teve a experiência de um disco voador raptar ele. Na verdade, vou dar só um spoilerzinho. O pessoal que quiser saber a história vai pegar o livro aí. Tem até ele na internet, é só baixar aqui em PDF. Ele foi pego, foi capturado pelas naves e pegaram ele errado, né? Os seres vieram para fazer um experimento aqui na Terra e acabou que ele estava ali naquele meio e ele foi raptado. Abduzido por engano, né? Abduzido por engano. O nome dele é Werner ou é Berner? Arthur Berlet. Berlet. O nome do Berlet. Com B de bola. O nome do livro, B de bola, Os Discos Voadores. E aí, nesse livro, Paulo, ele narra toda a experiência que ele teve com esses seres. Ele ficou, se eu não me engano, porque eu li isso em 2009, se eu não me engano, ele ficou 10 dias num planeta chamado Akarte. Só que quando você lê a história, né, porque foi realmente uma história real,
você fica maravilhado. E aí foi quando a minha mente começou realmente a acreditar que existem seres em outros planetas e que nós não estamos aqui se achando a bolacha maravilhosa, dourada, no meio desse universo aqui. Porque ele conta requinte de detalhes. Só vocês lendo o livro para vocês realmente verem que não tem como uma Difícil de pessoa inventar criar uma história dessa. Não né? tem, não tem como a pessoa criar aquilo dali. Porque realmente tem muitos detalhes. Eu sei que eu fiquei maravilhado com o planeta Kartman. Eu falo que se no dia que eu reencarnar desse planeta aqui, eu puder viver uma experiência, eu quero viver uma experiência numa das minhas vidas, outras vidas nesse planeta. Porque é muito diferente aqui do nosso? É muito diferente, muito diferente. É um planeta que não tem sol, é como se vivesse o tempo todo só nublado. Né? Ele fala lá que não tem sol. Não tem estados, não tem países, o planeta é um só. É regido por um presidente, né, que eles chamam de Rei Sol. Há uma pessoa que é governada para reger todo aquele planeta ali. Então não tem essa questões de brigas políticas, que eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou do meio, que um país tal é melhor do que o outro. Não tem essa palhaçada como tem esse ego inflamável que tem aqui no nosso planeta. E ele falou que realmente é um planeta de muito amor, de muita união. As famílias são aquelas famílias mesmo que são muito amorosas. E aí ele foi recebido por esses seres lá. Aí lá tudo assim, tudo holograma. Aí você lembra do que o ser me mostrou no meu sonho. Eles conversam tudo por holograma. Eles jogam como se diz? A TV, né? Que eles querem conversar um com o outro, eles conversam muito telepaticamente. Né? E eu acho que isso aí é uma coisa que provavelmente vai ser transformada. Essas telas planas que a gente tem aqui vai ser coisa do passado, né? Provavelmente tudo vai aparecer como holograma. Já existe essa tecnologia, só precisa ser aprimorada. Mas é a lógica lá, da coisa. Né? Os edifícios, né? Todos eles têm tipo como se fosse uma laje. Na frente de cada edifício tem uma laje para cada andar. Então lá os carros são tudo espaciais. Aí o pessoal chega, bota os seus carros ali. Lá não se trabalha, não é esse trabalho escravo igual a gente tem aqui no nosso queridíssimo planeta. Eles têm um horário para trabalhar, tem uma quantia certa de alimentação, não bota nem de menos e nem de mais. Ele sabe qual a quantidade que cada organismo precisa para se alimentar ali naquele planeta. Então, assim, fiquei fantástica. Tem outras histórias também lá dentro, que é o que eu falei, é só um spoilerzinho. E assim, eu me apaixonei por esse planeta, então um dia eu quero ter essa experiência de poder viver lá nesse, então você vai. Lugar. Nós vamos realizar tudo que nós queremos. Porque nós somos criadores da nossa realidade, né, Paulo? Com certeza. Então, com isso, ali, esse livro, ele veio para minha mão, para as minhas mãos, para realmente começar a abrir o meu entendimento para isso, para eu realmente acreditar que, além do que eu vi só daquela nave, existem realmente outros planetas. Aí, quando chegava a noite, eu fazia questão de vir para fora e olhava ali os planetas. Gente, realmente existe vida em outros lugares. Aquela estrela ali pode ser um planeta. Existem pessoas que moram ali com dimensões ou com níveis diferentes, mais evoluídas do que nós. Acredito muito nisso. Né? Tanto é que eles têm a tecnologia a favor, né? De que eles conseguem vir aqui para a nossa dimensão. Não é muito difícil, não é muito difícil ser mais evoluído do que a gente, não, nesse universo. É fácil. Eu particularmente, eu não acredito, tá, Paulo? Eu não acredito que o homem foi à Lua, porque foi que em 1950? Se tivesse se ter ido mesmo, teria voltado várias vezes, né? A gente hoje tem o avanço da tecnologia, a gente já teria voltado várias vezes na Lua. Então, assim, eu não acredito muito nessa teoria. Posso estar errado, mas eu particularmente... já iam naves para lá, se não me engano, na década de 50, mas o homem foi mesmo na década de 60, né? Pousou e desceu na Lua. Uhum. Eu ainda me lembro, eu assisti pela televisão
preto e branco chuviscando, assim, a gente via pouca coisa, mas o Brasil parou para ver o homem descer na Lua. Foi interessante. É mesmo? Você chegou a ver, Paulo? Cheguei, eu era pequenininho, quase da altura da mesa, eu me esticava ainda para ver por cima da mesa, mas deu para ver. Aí depois fui tendo essa experiência, e assim, né, voltando para dentro da religião, né, eu nunca tive esse interesse de ler a Bíblia toda. Como eu falei, dos meus 9 até meus 31, eu fui da igreja, mas nunca tive, o pessoal falava, como que pode, pai, você nunca leu a Bíblia toda nesses anos? Gente, eu nunca tive vontade de ler, não me despertava ler a Bíblia toda. Uhum. Li muitos livros, tanto é que sou apaixonada até hoje pelo livro de Provérbios, né? Tem muitos ensinamentos, muitos conselhos ali, eu amo Provérbios. Uhum. Eu tenho isso como meta para passar esses ensinamentos para o meu filho, e tem muita coisa ali que a gente pode extrair de coisas boas para passar. E eu sempre ficava encucada, né, com aquela passagem de Ezequiel, se não me engano, acho que é Ezequiel, que ele teve uma visão, ele viu uma grande roda, e no meio daquela grande roda, uma outra roda, e nas pontas dessas rodas tinham luzes, e essas rodas elas se giravam, né, em sentido ao contrário. Aí, quando eu li aquilo, eu falei assim, gente, o que é essa roda? Aí eu comecei a pensar, isso aqui está parecendo realmente um disco voador. Já começava a ficar pensando sobre isso. E aquela passagem, né, que Jesus falou, que na minha casa há muitas moradas. Eu ficava questionando, casas, que moradas que são essas, né? Porque fala que só existe um céu e um inferno. Então, está no plural, moradas, casas, o que significava isso? Então, eu sempre ficava indagando sobre isso. E aí, quando tive essa experiência dessas, né, que eu venho passando para você, esse meu amigo que eu te falei, conheci ele em 2011, 2012, por aí. A experiência do disco voador foi em 2009. Quando foi 2011, 2012, aí foi quando eu conheci esse meu amigo. Ele falou que Deus não fala diretamente com a gente, né? Que Deus está em outra dimensão, que fala com a gente, são os nossos mentores, nossos guias, né? E aí ele começou a falar sobre os extraterrestres. E aí ele falou do professor Laércio Fonseca. Acredito eu que você conheça o grande mestre, professor Laércio. Tem muitos vídeos, né, no YouTube há muitos anos, décadas que ele vem publicando. Isso. Aí ele falou, Petri, faz o seguinte, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou te dar 2 pessoas para você pesquisar, já que você gosta de pesquisar sobre várias coisas. Vou te dar para você estudar sobre o professor Laércio, ele me falou lá o canal dele, e Jean-Val Elan. Aí, Elan. Só que o Jean-Val Elan eu não consegui. Na época eu não consegui. Falei assim, não, gente, é demais na minha cabeça. Minha cabeça deu um giro de 360 graus. Eu fiquei meio perturbada. Falei assim, não, é demais para mim. Eu só consegui acompanhar o professor Laércio. Mas eu tirei dias. Por quê? Voltando um pouquinho, quando foi em 2000, isso foi 2011, 2012, ele me falou do professor Laércio, já tinha me falado. Quando foi em 2016, 2016, 2017. Esta é a parte 2. Assista também as partes 3 e 4.